reviravolta no Vasco da Gama. Situação aí referente ao empréstimo que o Vasco solicitou junto à Crefisa, teve uma reviravolta e a gente vai explicar para vocês. A gente já tinha alertado aí sobre essa situação e hoje a gente teve a confirmação desse alerta. Também vamos falar aí sobre a venda do Ryan. Porque quem entrou aí na briga com o Tottenham, segundo informação da Rádio Tupi, foi o Norfolk Forest do Marinax. Isso mesmo. O grego também quer levar o Ryan para a Inglaterra. Isso mesmo. A gente vai colocar aqui a informação da Rádio Tupi num dia que foi de muita festa no Vasco da Gama, pela convocação aí, surpresa do nosso bravo lateral PH. Perfeito? Então, peço para você colocar muito atenção nesses três assuntos, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Aqui a gente te faz pensar sobre um ângulo diferente dos demais canais. Então, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. A gente tem colocado vídeos 10h45 da manhã, às 6 horas da tarde, e também a nossa live tradicional das 21h30. Então, não fique sem perder o nosso conteúdo. Vamos começar falando aí sobre um dia de muita festa no Vasco da Gama, onde, além da convocação de Puma, que já era esperada, sempre é convocado para a seleção uruguaia, perfeito, a gente também teve a convocação do nosso bravo PH. Isso mesmo. Eis que PH foi convocado para a seleção brasileira, jogador que estava em Santa Catarina, não estava nem esperando. E, particularmente, eu torço muito pelo PH, porque o PH é um jogador que chegou aqui como a terceira opção, e foi uma negociação muito contestada por parte da torcida do Vasco na época, quando a 777 Partners o trouxe lá, quando o Paulo Brax era o homem forte do futebol. PH aos poucos conseguiu aí buscar o seu espaço, dar a volta por cima e se tornou aí, com toda certeza, um dos melhores, se não o melhor lateral direito do país. Então, é bom, é um jogador que eu torço bastante para ele. Então, um clima de festa aí no Vasco da Gama hoje por conta dessa convocação. E se houve esse clima de festa aí, houve também uma reviravolta, isso mesmo, com relação à situação do empréstimo do Vasco da Gama. O Vasco solicitou, na verdade, junto à Crefisa. E eu alertei para essa situação aqui na nossa live. Então, o seguinte, o Vasco mudou os termos do empréstimo e colocou apenas 10% de garantia da SAF para a Crefisa. E eu tinha alertado que isso ia acontecer. Por quê? Como vocês sabem, eu vou até colocar com fonte que o clube associativo ele tem que manter os 10% pela lei da SAF, certo? O Vasco tem 30%, 10% é obrigado a ficar com o clube associativo e, juridicamente, não poderia ser 20%. Por quê? Existe um imbróglio na justiça onde o Vasco da Gama teve a 10% das suas ações penhoradas num processo judicial por um escritório de advocacia que o Salgado contratou, certo?
Então, o Vasco não pode colocar esses 10% aí como garantia, porque isso está sob júdice, perfeito? É o escritório Andrade Figueira, perfeito? Ele conseguiu 10% das ações do Vasco. Embora a ação esteja ali em discussão lá na recuperação judicial, né, é uma situação que tem liminar em curso. Um dos motivos pelos quais o Vasco da Gama deu 10% aí para a Crefisa, apenas 10%. E é um valor justo. Eu falava sobre isso. Na época da 777 Parques, a Vasco SAF foi avaliada em 1 bi. Né? A 777 ficou por 70%, iria pagar, na época, 700 milhões, os outros 30%, né, era 300 milhões que ficou destinados aqui ao Vasco da Gama. Ao Vasco pegar 20%, dar como garantia para um empréstimo de 80 milhões, correndo o risco de depois não pagar, tá? Então, assim, eu tinha falado que era muitas ações para essa garantia. E o seguinte, prontamente a Leila aceitou, tá? Essa mudança já chegou às mãos da juíza da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, certo? E a situação é a seguinte, né? Agora o Vasco aguarda o martelo ser batido para que efetivamente a gente tenha aí o empréstimo na conta, né? O valor continua de 80 milhões e as condições do empréstimo seguem os mesmos, ou seja, um ano de carência, perfeito, aí o Vasco só pagando em 2026, no final de 2026, e em 36 parcelas, certo? O Vasco, quando acabasse de pagar, são 7% ali de juro, né, ao mês, então daria ali cerca de 120 milhões de reais. Só que o Vasco colocou, dessa vez, 10% de garantia da Vasco SAF. Pois bem, agora a gente vai falar aqui sobre a situação de Ryan. Isso mesmo, informação que veio aí hoje da Rádio Tupi. A Rádio Tupi, a maior rádio de esporte do Rio de Janeiro, trouxe essa informação que o Tottenham desponta como principal destino de Ryan. Isso mesmo, né? Pegou a gente aí muito de surpresa essa situação. Agora, o Tottenham ganhou um concorrente muito forte, mas muito forte mesmo, que é o Nottingham Forest do Marinax, tá? Então, assim, o Marinax vem com força o grego para tirar da equipe do Vasco da Gama o Ryan, tá? Que está aí dado o Spurs lá da Inglaterra, do Tottenham, tá? Mas o Nottingham Forest entrou firme e forte aí, e é aquela situação, Marinac baixo da gama, situação, né? É um valor muito baixo, é um valor muito pequeno, porque 20 a 30 milhões de reais, né? O Ryan, a gente sabe que ele vale muito mais do que isso, daria cerca de 124 a 187 milhões aí de reais. Então, assim, essa proposta aí do Tottenham aí, ó, não vale, tá? A Ryan para sair hoje só pagando a multa rescisória dele, que está estipulada em 40 milhões de euros, tá bom? Então, Magnax quer o nosso bravo Ryan, segundo a Rádio Tupi, tá? A gente até vai colocar com fonte aqui, tá? A Rádio Tupi, porque pega gente de
vascaíno, a ação aí de Ryan. Perfeito? Bom, agradeço pela sua atenção. Às 21h30, live. Vai ser 21h30 mesmo, live com você. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá.